Quanto ganha trabalhar com pintura no Canadá? Esse é o vídeo de hoje. Vamos falar sobre pintura residencial, pintura comercial, toda a parte de pintura, como que funciona o sistema de trabalhar como pintor no Canadá. Para começar esse vídeo, fica só com esse outro vídeo aqui. Eu sei que já passou pela sua cabeça morar fora do Brasil. Se você tem esse sonho, saiba que é possível. Nós podemos te ajudar. A Academy Class, através da nossa experiência, pode levar você a realizar este sonho. Chega desses cursos prontos. Nós, da Academy Class, traçamos um plano específico para você e para sua família morar fora do Brasil através da nossa mentoria. Seja bem-vindo à Academy Class. Muito obrigado para você que vem passando vários comentários, vem fazendo vários comentários aqui no canal da Jéssica. São assuntos bem dinâmicos, mas também bem interessantes para diversas pessoas que querem migrar lá para fora do país. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos. São os dois países que a gente fala bastante porque a gente viveu a experiência em si. E sendo assim, não se esquece de clicar o dedo no like, compartilhar esse vídeo para pessoas que querem realmente migrar, que sabem de alguma profissão de manual, trabalhar no braçal mesmo, desde pedreiro, eletricista, pintor, que nós vamos falar hoje no vídeo. Então, se você conhece alguma pessoa que quer migrar, esse vídeo deve servir para ela. Como outros vídeos, um dos vídeos que está fazendo bastante sucesso aqui no canal é o vídeo como que é a construção no Canadá. Já deixei aqui, vou deixar aqui em cima a parte de você estar clicando, onde teve bastante interação nesse vídeo e por isso que nós estamos falando tudo sobre a parte de você estar trabalhando em si no Canadá. O último vídeo disponível aqui foi da minha esposa, que ela fez sobre como que é ser camareira lá no Canadá, como que é você estar realmente trabalhando na parte de hotéis e tudo mais, arrumando cama, fazendo faxina e tudo mais. Clica só que está aqui também disponível. Vamos iniciar esse vídeo falando lá desde o início, como que funcionou a minha vida em relação à parte de trabalhar na pintura, como que eu aprendi a trabalhar na pintura. Sabe que eu aprendi lá no Canadá, eu aprendi aqui no Brasil. Então vamos lá, meu pai tem uma empresa de pintura já faz mais de 25 anos aqui na parte do Paraná. Então eu comecei a trabalhar com ele desde os 11 anos de idade, consegui pagar minha faculdade trabalhando com pintura, onde eu sou formado em educação física. Trabalhei desde os 11 até os 19, 20 anos com ele específico. E o meu intuito sempre foi me formar na faculdade e vazar fora, sair fora da parte da pintura de construção, que eu sempre odiei e até então eu odiava. E eu nunca pensei que na vida eu ia querer pegar num pincel de novo e começar a pintar. Mas como sempre tem um mas na vida, fui para minha área, onde eu também tenho vários, parte de consultoria, parte da Round Fit em si, que é uma plataforma de treinos em casa, e consegui criar algo bem forte em relação ao meu nome, na parte de mudanças físicas, na parte de emagrecimento, hipertrofia e tudo mais. Mas quando chegou a parte de nós imigrar lá para o Canadá, eu já sabia que eu não ia conseguir trabalhar diretamente no meu negócio, na parte de educação física, na parte de treinamentos em si. O porquê que eu não ia conseguir trabalhar? Primeiro, eu não tinha um idioma tão bom assim, aonde nós aprendemos francês aqui no Brasil, mas eu sabia que o meu francês daqui do Brasil não ia ser tão qualificado para eu atuar diretamente com as pessoas lá no Canadá. E não teve outra. Eu cheguei lá, a minha esposa foi direto para o mestrado, como ela já estava, o intuito dela, o visto dela era de estudo, e eu fui direto trabalhar para um hotel. Nesse hotel eu trabalhei durante 1 mês e meio e eu enviei um currículo para uma empresa chamada Sepia Pinture. É uma empresa lá em Quebec City, hoje está gigantesca a empresa, já era gigante, agora está mais gigante ainda. O dono de lá, um cara extremamente, um cara fora do padrão, assim, desde tratar pessoas, desde conversar e tudo mais. E esse cara me chamou para uma entrevista, onde eu comecei ganhando lá $19 a hora. Estamos falando isso daí de uns 4 anos atrás, $19 a hora. Eu pedi $21 a hora, ele falou, ok, eu pago para você. Fui lá na entrevista. Como que funciona uma entrevista em si de emprego, por exemplo, quando você é realmente legal no país? Você pega a parte de Toronto, por exemplo, tem muitas pessoas ilegais, onde você só fala, paga a hora, tá bom, vai, pronto. Quebec é uma província muito mais fechada, então você realmente faz um contrato de trabalho. Você realmente faz um contrato diretamente com a pessoa, não é tão assim largado como Toronto. Cheguei lá em Quebec, uma mesa como essa,
fizemos entrevista, ele falou tudo sobre como que funcionava a empresa, a história da empresa, todos os prêmios que ele ganhou em relação da empresa de pinturas, qualificações e tudo mais. Aí eu te falo, olha só a diferença de um país para o outro. Aqui no Brasil, e tem uma frase que ele me marcou bastante, que ele falou, esse rapaz que era dono da empresa, ele falou bem assim, eu não sei como é que funciona no Brasil a parte de pintura, mas eu vou pesquisar. Ele falou, aqui funciona o quê? Você começa como um pintor normal e vai subindo etapas até você se tornar um pintor profissional. Aí já muda a história, isso já começa a ganhar um patamar muito mais elevado em relação a dinheiro. Aí ele falou isso para mim, então você vê como aqui a gente prioriza o trabalho, mas não prioriza a qualidade. Lá eles priorizam realmente a qualidade de um bom trabalho e pagam por isso. Aqui no Brasil realmente tem muita exploração, mas os tempos mudaram aqui. Eu vejo pelo meu pai o orçamento que ele vem dando, aonde aumentou muito mais, mas mesmo assim para chegar no nível da América do Norte, eu acho que vai mais uns 15, 20 anos, ainda para a concepção ainda das pessoas em realmente valorizar o trabalho. Mesmo assim, aqui dá para ganhar muita grana, dá para ganhar aqui no Brasil muito dinheiro, você consegue fazer muito dinheiro, mas não se compara igual lá, não se compara a qualificação de um bom trabalho igual de lá, onde eles realmente investem num bom trabalho, não, por exemplo, pelo preço em si que vão pagar. E lá, durante essa entrevista, foram 30 minutos de entrevista, onde ele me perguntou tudo, mas o meu francês não era tão bom na parte da comunicação, eu errava muitas palavras ainda. Como o francês ele é um pouco similar ao português, por exemplo, trabalho, travail, você puxa muito R. Eu tinha essa dificuldade lá no início, pois fazia 2 meses, 3 meses, 2 meses e meio que nós tínhamos chegado na província de Quebec. Aí até eu me lembro que ele me deu até materiais para eu estar fazendo recorte de pintura, que é você pintar entre uma parede e a outra, onde uma parede é azul, a outra é branca, você faz o risco normal, faz o recorte, aonde ele mandou eu pintar com o rolo para fazer teste para ver se realmente sabia. Sendo assim, comecei a trabalhar com ele na parte de pintura, comecei a ver que é bem realmente diferente, onde eu conheci pessoas que eram, vou até colocar as fotos aqui, onde realmente eu sabia pintar, mas o meu ego, eu deixei que o meu ego não ultrapassasse essa linha. Eu tinha que aprender com eles como é que funcionava realmente a parte de pintura lá, que é muito diferente, onde eu conheci pintores que são profissionais e realmente para se tornar profissional tem um tempo, mas eu sabia o que eles estavam fazendo, eu já sabia fazer o trabalho deles, mas não adianta eu falar, eu tinha que passar pelo processo em si, então você vê como é diferente. E esses caras que trabalham como profissional da pintura já ganham um salário mais elevado, principalmente na província de Quebec, lá onde varia de $28 a hora, pode chegar a $45 a hora, que são profissionais da pintura, que são pessoas... Uma coisa engraçada também, pulando uma parte aqui, é que você vai comprar, por exemplo, o seu rolo, o seu pincel, seu cabo, todos os seus materiais, e você sempre leva numa mochila com você. Você não deixa, por exemplo, o dono da empresa ficar levando os materiais para você, não. Esses materiais são seus, então você cuida como se fossem seus. Você lava o pincel diariamente, você mantém aquele pincel cerca de 1 ano com você. Então isso daí para mim foi bem diferente, pois a gente usava pincel com meu pai ali, 2 semanas jogava fora. Não, lá eles cuidam realmente e eles têm o próprio material onde chegam na obra. E nesse tempo, o período de trabalho lá era das 8 horas da manhã e até as 5 horas da tarde. Onde teve um dia que ele me entregava o carro da empresa onde eu trabalhava com o carro, tinha limite de velocidade e tudo mais, onde tem as fotos aqui. E Quebec City é uma cidade bem pacata, então você consegue se deslocar em minutos, onde daqui 10 minutos já está no trabalho. E teve um dia que ele me deu uma obra, que ele falou, você consegue finalizar sozinho essa obra? Era enorme a obra. Daí eu falei, não sei, até as 3 horas da tarde eu te aviso. Daí eu fui 6 horas da manhã, comecei a trabalhar e tal. Horário do almoço normal, uma outra coisa legal. Em Quebec eu gostei que você usa um aplicativo, onde você marca seu horário, ponto, que você chega, seu horário de almoço, e esse aplicativo depois você marca a hora de saída do almoço. Não importa qual horário que você faz de almoço. Lá em Toronto já é diferente, você tem que fazer 30 minutos de almoço, já é bem regrado. Ali não, você que faz seu próprio almoço, você que quanto que você vai ganhar a hora. Mas eles confiam tanto em você que eles deixam, por exemplo, o cronômetro, esse aplicativo que você mesmo marque. Então isso daí vai muito da sua índole. E daí nessa obra
eu trabalhando lá com ele, daí eu falei, ó, pode chamar um pessoal. Aí que eu conheci os pintores profissionais. Chegaram 2 caras, tipo assim, uns caras com ego um pouco mais elevado, que são profissionais da pintura e tudo mais, tudo uniformizados. Mas é interessante ver. E daí logo eles chegaram lá, já começaram a trabalham super bem, muito rápido. E daí nós finalizamos esse trabalho. E experiências. Daí a pintura em si, em Quebec, daí eu não trabalhei mais na parte da pintura. Daí quando nós se mudamos para Toronto, que eu comecei a trabalhar realmente depois do brick, depois do vídeo de pedreiro, vai estar aqui também, se quiser clicar e assistir o vídeo de pedreiro. Depois de trabalhar, ter essa parte de trabalho em si, trabalhar como servente de pedreiro, eu fui para a parte da pintura. Lá em Toronto, eu já estava ganhando ali cerca de $28, ali já pagam mais, $28 a hora. De começo, assim, eu conheci um rapaz onde a minha estratégia foi, se eu mandar pelo LinkedIn, vai ser empresas, por exemplo, às vezes que vai demorar para chamar, então eu vou ver pelo Instagram. Comecei a listar pelo Instagram e tal, de repente eu conheci uma outra empresa que se chama The Costume Painter, que é uma empresa que eu percebi nos vídeos que tinha alguns brasileiros, e por isso que isso daí me interessou. E daí eu descobri porque eu não falava muito bem inglês ainda nessa época. Eu falava bem, mas eu não conseguia, por exemplo, ter uma entrevista de emprego em inglês. Daí, por isso que eu procurei uma parte mais que seja um dono, que seja canadense, mas que contrate brasileiros. E sendo assim, conheci esse rapaz, onde mera coincidência, ele falava francês. Ele era de Montreal, que fica próximo de Quebec City, uma outra cidade, aonde nós começamos a conversar, tal. Ele me ligou na época, falou, você consegue vir em tal horário, tal. Eu falei sim, daí nós conversamos, tal. Daí ele passou até me buscar nesse dia. Nesse dia nós fomos trabalhar, daí nós conversamos direto em francês e tudo mais, já ficou melhor a comunicação. E ali eu já comecei a ganhar $28 a hora. Mas com ele, o cara era tão tranquilo, os canadenses são tão tranquilos, isso que eu vejo a diferença entre brasileiros e canadenses lá fora. Os brasileiros ficam fora do normal, porque eles já cobram o preço mais barato. Isso daí é inevitável. Já cobram um valor muito mais barato para pegar a obra. E os canadenses já não. Eles fixam um preço e não abaixam o preço além daquele limite. O brasileiro já gosta de abaixar o preço. Aí, ele, por consequência, ele já quer ganhar mais, mas ele paga menos, por exemplo, o empregado que está trabalhando para ele. Os canadenses já não, eles já têm tudo mais separado, quanto que vai pagar, quanto que vai para todo mundo. Esse rapaz, eu trabalhando na parte da pintura, com ele nesse dia, eu já percebi que era bem diferente. Ele era muito mais aberto em relação à parte do almoço, dá para fazer de meia hora, 1 hora, não ficava em cima, ele só perguntou, você sabe pintar, tal? Daí eu falei, sim, daí logo ele foi vendo um pouco do meu trabalho, deixou eu trabalhar. Ele falou, tem que fazer esse apartamento, tal. Comecei a trabalhar lá, finalizei esse apartamento, já me chamou para outras obras e fui trabalhando. Então, comecei ali em Toronto a ganhar $28 a hora. Em Quebec City, 19, foi para 21. Então, se pega. Quebec City é uma cidade menor, onde aluguel e tudo mais, comida são mais baratos. Agora você pega Toronto, é uma metrópole, como se fosse São Paulo, já você ganha muito mais, mas aí eu fico pensando, será que realmente vale a pena ganhar mais? Porque o deslocamento da casa onde eu estava morando até o trabalho dava 1h30, 2 horas. Em Quebec City dava cerca de 10 minutos, 15 minutos, eu estava em casa. Então, hoje eu teria feito totalmente diferente, teria ido para Quebec, teria continuado em Quebec City e aberto uma empresa de pintura, pois eu já falava francês na época. Mas são coisas que vêm para o bem. Aí, trabalhando na parte da pintura, eu comecei a ter contatos em Toronto com ucranianos, que eu conheci um brasileiro que trabalhava para ucranianos e poloneses. E também conheci um outro brasileiro, um cara sensacional, por isso que eu falo, nada na vida se pode falar que uma classe ou uma região não presta, pois você não conheceu todo mundo, toda aquela classe. Muitas pessoas falam, não trabalhe para brasileiro, não faça nada com brasileiro, não seja sócio de brasileiro que sempre vai dar errado. Não, é para alguns. Com certeza a porcentagem é muito alta de brasileiros, por exemplo, que fazem sociedade, não dá certo, porque o brasileiro não consegue viver muito em comunidade, não consegue fazer sociedade porque um quer mais que o outro. Mas quando você pega um cara que já teve uma empresa, uma puta empresa aqui no Brasil, já tem um histórico de como que funciona uma empresa, aí a história muda. Antes de eu falar da parte da Ucrânia, dos ucranianos e poloneses que estavam trabalhando, eu vou falar desse cara. Esse cara, ele começou a trabalhar para essa empresa que eu estava, que é onde esse dono falava em francês, aonde esse dono perguntou para mim, tem um brasileiro que falou se eu estou contratando.
Daí logo ele falou, você quer conversar com ele? Porque ele fala o inglês, mas o inglês dele ainda não é tão bom. Daí eu comecei a conversar com esse brasileiro. Comecei a conversar, daí logo ele falou que era... Eu não vou entrar em detalhes, pois a vida dele é bem tumultuada aqui no Brasil, mas assim, tem algumas fotos que eu vou deixar aqui. Ele morava numa cidade, uma metrópole aqui no Brasil muito grande, onde tinha uma empresa muito forte em relação à parte de aluguéis de equipamentos para construção de prédio em si, como se fosse uma empreiteira. Essa empresa faliu, daí que ele foi para o Canadá. No Canadá, ele já está mais ou menos uns 5 anos, e nesse período ele estava uns 4 anos. Ele trabalhou em diversas áreas ali no Canadá, nossa, o cara quando começou a trabalhar, que daí foi a época que eu conversei com ele, que daí esse meu chefe falou bem assim, chama ele então para vir trabalhar e tudo mais. Nós estávamos numa casa lá em Brampton, que fica próximo de Mississauga, lá no Canadá. É um bairro lá próximo de Toronto, onde esse Brampton é dominado por indianos. E sendo assim, ele chegou e tudo mais, e nós começamos a conversar, tal, ele contou um pouco da história dele e começou a trabalhar. Cara do céu, o cara tem 56 anos, ele parece ter uns 30 e poucos anos, até a aparência dele em si. Ele é oriental, então por isso que a aparência dele é mais jovem. Começou a trabalhar, ali nós começamos a fazer amizade e tal. Ele falou também que ele não trabalhava só para os outros, ele tinha alguns negócios também que estava fazendo de pintura com diversas pessoas, com judeus e tudo mais, mas ele estava apenas chegando na parte da pintura. Ele falou, se esperar um tempo aí a gente já pode estar começando a fazer um bom negócio juntos e tal. Daí eu fiquei pensando, pode ser que sim, pode ser que não, até eu duvidei um pouco, sabe? E de repente daí logo ele falou, não, vamos fazer tal negócio. E logo nós fomos numa obra, fomos em outra, e daí um dia ele me mandou mensagem, nós já estava conversando, fizemos uma amizade muito boa com ele. Ele me falou, eu peguei uma casa para pintar, quer me ajudar? Eu falei, vamos que vamos. Daí logo, eu nunca fui de perguntar quanto que é o valor da hora, tudo, eu só vou. Eu vou lá, na hora resolve. Daí logo ele falou, cara, vou te pagar de uma forma diferente. Eu falei, fiquei pensando, né, que será? Ele falou, muitos estão acostumados aqui no Canadá a pagar por hora, sempre por hora e tudo mais. Mas eu quero realmente velocidade nesse trabalho para nós terminar o mais rápido possível. E aí ele falou, vou te pagar por empreitada. Por exemplo, nós começamos o trabalho, em 2 dias nós finalizamos e ele paga o valor cheio. Por exemplo, eu ganhava $28 a hora, mais ou menos ao dia, num período de 8 horas, me dava cerca de 200 e poucos dólares no final do dia. Com ele, nesse dia, eu ganhava 700, 800 dólares. Daí, nesses 2 dias, dava quase 2 mil dólares. Então, o que eu ganhava 2 mil dólares, que eu não ganhava nem uma semana trabalhando, que eu ganhava 1.400 dólares por semana, 1.300, 1.200, eu ganhava com ele 2 dias. Então, um cara com padrão totalmente diferente de trabalho, um cara que... fora do normal, a parte de ambição que ele tem, que ele faliu uma empresa aqui no Brasil e está construindo uma empresa gigantesca no Canadá. E então, assim, é conhecimento de pessoas. Lá com ele já ganhava por empreitada. E é muito mais benéfico porque o dinheiro é motivação, meu filho. O dinheiro é motivação. E quando ele falou isso, já me deu mais motivação de trabalhar muito mais velocidade para finalizar. E fora outras coisas, o cara... lanche, almoço e tudo free, tudo grátis. Então, um brasileiro fora da curva. Então, existem pessoas boas, existem pessoas que realmente querem somar na sua vida. Então, por isso que eu falo, não generalizem uma classe, não generalizem ninguém falando, não, não presta, não dá para trabalhar. Não, existem pessoas muito boas, como também tem canadenses também que não são pessoas boas, como tem americanos que não são pessoas boas, algumas pessoas em si. Pois eu também já tive pessoas que não me pagaram e que são canadenses, então a vida ela é assim. E sendo assim, nós estávamos prestes a abrir uma sociedade na parte da pintura, onde eu também comecei a entrar em contato, fazer tráfego pago pelo Facebook. O porquê pelo Facebook? Muitas pessoas falam, não, faça pelo Instagram. O Instagram é muito forte aqui no Brasil. Lá fora já não é tão forte quanto é aqui. E por isso que eu fui diretamente para o Facebook. Por exemplo, você que está indo lá para fora, está indo lá para o Canadá, seja para os Estados Unidos, quem que vai realmente pintar a casa? Será que vai ser jovens de cerca de 18 anos a 30 anos? Não vai ser essas pessoas que vão querer pintar a casa. As pessoas nem olham a casa, vão ser senhores. Os senhores estão aonde? Sempre estão no Facebook ou Google. Essas duas plataformas que elas estão.
Nunca você vai encontrar clientes fortes, clientes fixos, clientes realmente que vão te pagar um valor absurdo estando no Instagram. Não vai encontrar. Então, eu comecei a fazer tráfego pago no Facebook. Eu investi $10, lembro bem, $10. Olha só o que é a oportunidade. Mas eu vou te falar o aprendizado disso daqui que eu tive. $10 eu investi, veio 4 pessoas me ligando na parte de pintura. Fiquei pensando se eu pego essas 4 obras, que eu cobro cerca de 20 mil cada obra. Então, vamos jogar abaixo 10 mil, 40 mil, um investimento de $10, eu ganho $40 mil. Então, é absurdo a concorrência que tem lá, mas se você fazer um bom trabalho e fazer uma boa divulgação, você consegue atingir patamares maiores. E assim, eu comecei a entrar em contato para eu pegar minhas próprias obras, mas sim passar também para esse rapaz que nós estávamos meio fazendo sociedade, esse que me pagou por empreitada. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia, que me prendeu muito, é o inglês. Pois para você ter uma conversa em inglês, conversar normal é uma coisa, agora você conversar sobre orçamento, valores é outra coisa. Não tem. A pessoa não, você não vai passar credibilidade, não pense que você vai passar credibilidade sem ter o idioma deles. Não pense que você vai dar um jeito sem ter o idioma. Você vai trabalhar normal, você vai ganhar normal. Você não vai conseguir abrir uma empresa sem falar inglês ou estando em Quebec falando francês. Não adianta. E hoje em dia, até foi ontem que eu conversei com a minha esposa, não adianta. Se você quer emigrar para o Canadá, você vai ter que aprender a falar francês e inglês. Não tem como você mais emigrar para o Canadá sem falar esses 2 idiomas. Então, a capacidade do ser humano em absorção é muito mais difícil, por exemplo, quando você já tem uma idade mais elevada. E a maioria das pessoas que estão imigrando não são pessoas jovens, são pessoas de 40 e poucos anos para cima. Para você aprender um novo idioma nessa fase, se você está desesperado realmente para ir, dificilmente você vai aprender em 6 meses igual uma criança ou igual adolescente. Então, fica a dica. Você quer ir para o Canadá, você vai ter que aprender a falar francês e inglês, que teu processo vai muito mais rápido, vai ser muito melhor para você migrar. Caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco para a Academy Class, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Então, são processos que estão mudando lá fora. Não adianta, eles estão querendo colocar os 2 idiomas no Canadá, onde já tem oficialmente. Parte norte, Quebec, fala francês. Parte ali, em outras regiões falam tudo inglês, mas eles estão querendo colocar em outras regiões o francês em si, para aumentar a força da parte de falar francês. E o francês é muito mais difícil do que o inglês. Mas, nesse ponto de preço, especificação e tudo mais, eu não conseguia tratar de preço, pois eu não tinha um inglês bom naquela época. Hoje, eu tenho que melhorar muito meu inglês em relação a preços e tudo mais, mas eu já consigo ter uma conversa, levar uma conversa para um orçamento em si. Mas sempre tenho que melhorar. Quando falam para você, eu sou fluente, uma pessoa fala assim, não, eu sou fluente no idioma, você pergunta, você sabe escrever, sabe ler, sabe se comunicar perfeitamente? Se a pessoa só sabe falar, ela não é fluente, ela tem que aprender ainda mais 2 quesitos, que é o falar e o escrever. Então, fica a dica. E daí eu não consegui fechar nenhuma obra, porque eu não falava realmente uma língua, um outro idioma que seja na parte de orçamento tão bem. Agora, se fosse para tratar em francês, com certeza a história já seria diferente. Mas, por isso que eu falo, não dê um pulo maior que a perna. Se você não está pronto para faturar dinheiro forte em relação, não divulgue nada, não faça, só vai queimar teu filme. Eu queimei meu filme ali, eu já vi ali que não dava. Daí, até então, eu cogitei, passei por um outro rapaz que falava muito bem inglês, mas daí já não tinha como fechar com essas pessoas, pois já tinha queimado o filme em relação à parte da empresa. Então, é assim, faz parte. E eu conheci um outro brasileiro, ele é lá de Santos, cara sensacional também, muito forte, trabalhou para esse cara também que me pagava, que falava em francês, que me pagava normal ali, que daí eu conheci esse outro rapaz que me pagava por empreitada, e eu conheci ele, daí ele me indicou uns ucranianos e poloneses para eu estar trabalhando. Fui lá, daí esse daí só falava inglês, normal, tudo inglês. Cheguei lá, comecei a trabalhar, ainda era a parte mais comercial que esse cara pegava. Aí eu comecei já com ele mais baixo, $25 a hora. Ele perguntou quanto que eu cobrava, eu falava, $25 a hora tá ótimo. Daí você já vê a diferença, pois um pagava você por empreitada e você vê quanto que é pouco dinheiro. Mas daí eu tava o quê? Tava rodeado de ucranianos, poloneses, americanos, russos e o pessoal árabe. Daí, quando tinha o coffee break, que eles chamam, que é a parte de você tomar café e tudo mais, tem a parte de breakfast, que é a parte do café da manhã, tem a parte do almoço, nós sentávamos tudo junto e todo mundo conversando inglês. Ali sim eu comecei a melhorar meu inglês. Eu falei, opa, já vou continuar aqui porque tem uma coisa que está me ajudando muito, que é o inglês.
Então ali nessa parte trabalhei por 1 mês, 2 meses, então eu trabalhei com eles e consegui aprimorar um pouco mais meu inglês, mas tem que melhorar muito ainda, tanto a parte de estar conversando e tudo mais. E com ele eu ganhava $25 a hora. E como que funciona em relação à parte do trabalho? O trabalho em si, ele é quase a mesma coisa que no Brasil. É você passar rolo, é você fazer recortes, é você realmente trabalhar na parte da pintura, mas é muito diferente. Por exemplo, lá você conserta só buraquinhos pequenininhos, você não faz um conserto, por exemplo, grande de um drywall. Não, isso daí é a parte de quem trabalha com taper, então lá é muito, eu posso dizer que é muito separado as coisas. Por exemplo, se tem um buraco na parede, você não vai lá tampar um buraco enorme na parede. Vai o pessoal do drywall tampar, vai fazer o pessoal do renovation, que é de renovação. Aí a pintura realmente ela só é quando a parede está lisa, quando a parede está tranquila, está melhor para você estar trabalhando. Agora eu vou falar um outro assunto. Então assim, ó, finalizando essa parte, se você hoje vai para América do Norte trabalhar com pintura, você realmente vai ganhar uma faixa mais ou menos de $19 a hora até 40 e poucos dólares a hora se você for um profissional da pintura. Mas lá realmente é dividido. Você chegou, você não é um profissional da pintura, realmente você vai ganhar salários mais baixos. Se você já sabe realmente, já falei que você é profissional da pintura, já tem teu próprio pincel, teu próprio rolo, teus próprios equipamentos, entre lá, só faça realmente o trabalho e sai fora. Você realmente terceiriza o seu trabalho se você é profissional da pintura. Agora vamos entrar num outro assunto. Como que funciona a parte para você realmente estar abrindo uma empresa de equipamentos? São baratos? Quais equipamentos que eles utilizam? Você vê muito em casas que foram construídas e já estão liberadas, por exemplo, a pintura, que são casas novas, que não tem imóveis, nada. São casas que você vai cobrar um valor mais barato, um valor mais em conta, que são casas que está lá tudo pronto, está lá tudo certinho só para você passar tinta. E essas casas são feitas realmente com pistolas, que chamam de spray lá, que é você pintar com pistola, que é você passar pistola em tudo, vai ser tudo branco, bum, só pistola. Você vai cobrar um valor muito mais em conta, porque você não tem nada para cobrir, você não tem nem o chão para cobrir, o chão às vezes nem foi colocado. E assim, desculpa, e assim só vai passar spray direto. Esse daí é realmente uma produção que você vai fazer, é trabalho de produção, onde você pode contratar diversas pessoas para estar fazendo. E essas pessoas, realmente, você pode colocar quantidade de pessoas. Você coloca um cômodo, outro no outro e faz realmente uma produção, não tem um trabalho finish em si. Mais ou menos esse daí você vai cobrar entre $8 mil para você fazer uma casa de 3 quartos até mais ou menos uns $20 mil. Agora, quando é uma casa, por exemplo, grande, que tem muitas mansões, que já tem móveis dentro, vou ter que colocar uma foto dessa casa que nós fizemos, aí a história muda, aí é trabalho finish realmente. Aí você já começa, aí você tem que ter um autocuidado, você passou a primeira de mão, você lixa. Antes de passar a primeira de mão, você lixa, você passa primer, você lixa, você passa daí a tinta, você lixa, tudo com lixa fininha para ficar o trabalho realmente, a parede fica um veludo, que é realmente o trabalho finish. Esse daí é um trabalho que você vai cobrar de 15 mil para cima. Aí depende do tamanho da casa e tudo mais. Mas são trabalhos, por exemplo, que requer pessoas que são profissionais da pintura, não é pessoas que só vai lá lambuzar a parede, não. São pessoas que realmente sabem trabalhar, sabem fazer um recorte perfeito, extremamente reto. Então, são pessoas que realmente sabem trabalhar com a pintura. Assim, você consegue ganhar muito mais grana, você consegue pagar muito melhor um funcionário e você contrata pessoas realmente profissionais, mas também tem uma responsabilidade maior. Tem toda a parte de imóveis, às vezes uma mesa ali vale cerca de $40 mil, você não pode sujar nada, mármore. E tem também a parte de você pintar gabinetes, que tem pessoas que são próprias em pinturas de gabinetes. O que é gabinetes? É você pintar, por exemplo, como lá é feito de madeira muito boa, são feitas de móveis realmente planejados, eles usam, de vez eles retirar todos esses móveis planejados, não, eles só pintam. E esse daqui é um vídeo bem específico de um trabalho que nós fizemos, que é onde foi feito todos os gabinetes da cozinha, onde era o marrom, nós colocamos branco. E tivemos que tirar todas as gavetas, todas as portas, lixamos tudo com lixa finish, lixamos com máquina, depois limpamos, depois passamos todo o prime para daí pintar com tinta, tudo na base da pistola. Quando você passa a pistola tem que ser diferente, a forma que você passa tem que ser mais leve, não pode ser um jato tão grande da pistola, tem que regular, então tem tudo isso. Armamos até uma barraca para pintar, então é
esse tipo de trabalho que você pega lá. Aqui no Brasil você já não vê isso, infelizmente, mas aqui vem crescendo muito mais, mas não se compara igual lá. Então hoje, se você monta uma empresa, você vai ganhar muita grana. Esse cara que eu trabalhei para Quebec, ele é um cara que, fiquei pensando, ele saiu, ele era advogado não ganha mal lá, ganha muito bem, consegue fazer uma fortuna. Ele sai, a esposa dele também era advogada, é advogada ainda, mas a esposa continuou na advocacia, ele trancou a parte da advocacia para atuar como uma empresa de pintura. Olha só o nível para trabalhar numa empresa de pintura. Hoje a empresa dele fatura entre 1 milhão a 15 milhões anuais, que esses dias verifiquei para estar fazendo vídeo para vocês. Então essa é uma base de quanto uma empresa fatura ao ano, tendo uma empresa de pintura, uma empresa normal de pintura no Canadá. Agora você fique pensando entre 1 milhão a 15 milhões de dólares ao ano. Fique pensando numa empresa para faturar isso, por exemplo, aqui no Brasil, tem que ser uma empresa gigantesca. Então é fora do normal o valor que você ganha lá. Então, por isso que eu falo, aprimore o seu inglês, aprimore o seu francês, se você quer ir para o Canadá, para os Estados Unidos, o inglês, pois você não tem como terceirizar essa parte de orçamento, essa parte de bater o papo em si. Ninguém vai confiar em você se você não tiver o inglês. Pessoal, esse é mais um vídeo de pintura residencial, pintura comercial, como que foi minha experiência lá no Canadá. Muito obrigado, deixe seu comentário aqui para qualquer dúvida, se eu não esclareci todas as dúvidas de vocês, mas essa experiência que eu tive, essa experiência desde empregado, para a pessoa que trabalhou por empreitada e para a pessoa que quis realmente empreender lá, mas que realmente não deu certo lá na parte de pintura. Até mais!